Muito bem, meu amigo. Como vai, meu irmão? Pregar o Evangelho no ar, no seu canal. E a gente está trazendo hoje a parte 2 do nosso vídeo sobre a Biblioteca Reformada Básica. Vamos trazer hoje uma sequência de livros imperdível. Você vai ter teologia sistemática. Qual eu recomendo para os reformados, para quem quer estudar teologia reformada? Um livro imperdível sobre a igreja, um tratado que eu considero o melhor sobre a igreja. Fica comigo que essa parte 2 está imperdível. Imperdível, esse é o nome que eu daria, esse é o nome que a gente pode dar. Não por mim, não pela minha capacidade de fazer um bom vídeo, mas mesmo porque eu estou engatinhando nessa parte, mas ela está imperdível, esse vídeo, pela qualidade das obras que eu vou mostrar. Então, para a gente dar o start, antes que se perca no meio de tanta obra que a gente vai começar, o primeiro livro dessa segunda parte eu vou trazer para você que quer ir um pouco mais além e fazer um estudo do grego, do idioma do grego. Eu não vou trazer do hebraico imediato, porque eu quero me concentrar nisso, um de cada vez. Você vai ter grandes materiais no hebraico, mas vamos ficar no grego por enquanto. E essa gramática fundamental do grego, que é essa aqui, do Lourenço Stélio Rega e do Johannes Bergman, lançada pela Vida Nova. Tá vendo? Uma obra de referência excelente. Deixa eu tomar aqui essa gramática do grego. Você vai ser um material de excelência para você começar nesse trabalho, nesse aprendizado. Você vai ter uma introdução da língua grega, o alfabeto passo a passo, sílabas, acentos e outros sinais gráficos, verbos em presente de indicativo, uma gramática como a gente está acostumado a ver, com tudo que a gente está acostumado a ver e muito mais. Antes da gente recomendar as duas teologias sistemáticas que eu vou trazer, eu preciso recomendar uma introdução ao estudo da teologia sistemática. E eu não precisei ir longe no tempo para trazer o livro que eu vou mostrar, porque ele acabou de ser lançado para a gente no Brasil pela editora Fiel, que é o Somos Todos Teólogos, do R.C. Sproul, esse grande nome da teologia reformada que conhecemos, né? Um dia a gente vai fazer um vídeo sobre os autores. Tá mostrando bem? Tá mostrando bem. Sobre os autores que a gente recomenda, reformados, que a gente recomenda que você fique de olho em trabalho deles. Então é um livro dividido em 8 partes, com 60 capítulos, que, como a própria capa do livro diz, breves capítulos, onde o Sproul ele argumenta que se você pensa sobre Jesus, se você pensa sobre algo da Bíblia, pondera sobre como Deus faz isso, faz aquilo, você é teólogo. Então, que somos todos teólogos. Então ele vai trazer essa introdução à teologia sistemática, como o próprio subtítulo do livro traz. Você vai ver o que é teologia, o escopo e o propósito da teologia, o conhecimento de Deus, em essência, que vai ser a teologia propriamente dita, a antropologia e criação. Você vai falar do homem e da criação, das criaturas, a cristologia, pneumatologia, o estudo do Espírito Santo, brevemente, mas com a grande capacidade que o R.C. Sproul tem de, num espaço curto, com poucas palavras, elaborar e te fazer entender conceitos gigantescos. Então esse livro te traz, começa por ele, não vai naquelas super calhamaços de teologia sistemática, não. Começa por uma introdução à teologia sistemática que vai lhe fazer muito bem. Você vai ter um nível de compreensão muito melhor quando você adentrar esses campos daquelas teologias sistemáticas mais encorpadas no que diz respeito a volume de texto. Então, R.C. Sproul, somos todos teólogos, é o segundo livro, não vou cortar.
E é o segundo livro que a gente recomendou. O terceiro livro dessa segunda parte, novamente, aí sim uma teologia sistemática propriamente dita, é a clássica teologia sistemática de todos os tempos na teologia reformada, a mais usada em todos os seminários, principalmente reformados, mas não somente neles, que é a do Luiz Berkhof, né? O Berkhof, aí, lançado pela editora Cultura Cristã. Essa versão é bem recente. Eu tinha uma velhinha que eu deixei de lado e comprei essa que está mais novinha. Então essa é a clássica das clássicas. Teologia reformada pura, confiável. Você vai ver a doutrina de Deus, o homem em sua relação com Deus. Essa é uma das partes que eu mais gosto aqui nessa teologia do Berkhof, que é a relação do homem com Deus. Eu acho que ele expressa-se divinamente bem nesse contexto, não que nos outros não seja, mas a mim chama a atenção nesse ponto. E então você vai ter um aprofundamento maior aqui, e com uma obra clássica que é Voto Vencido, né? Eu trago em seguida mais uma teologia sistemática que eu não poderia, senão os presbiterianos iam me puxar a orelha com muita veemência, se eu não trouxesse aqui para você essa grande obra desse grande nome do presbiterianismo, da teologia reformada, que é o Charles Hodge. Agora o pai, não o filho, que também tem esboços de teologia que você vai ver por aqui, se eu não me engano. E essa teologia sistemática, vamos lá, pela Agnus, o Agnus, olha só, essa sim, uma bruta para aprofundamento muito boa, e você vai ter uma obra completa de alguém que defende com veemência, uma obra clássica de alguém que defende com veemência a teologia reformada, o calvinismo, e discorre com muita graça, com muita propriedade o Hodge. E muita segurança, muita convicção, é o que eu chamaria atenção. Você vai ver aqui grandes exposições sobre as alianças de Deus com o homem. Você vai ver o pacto da graça, desde lá do plano da salvação, da queda, o pacto da graça. Você vai ver o pacto das obras, tudo isso. Você vai ver as teorias de expiação. E o Hodge, ele não só afirma a teologia reformada, como ele refuta aquelas que se contrapõem, e refuta muito bem. Eu gosto muito das refutações que ele faz, sem ser, digamos assim, tendenciosa num sentido desonesto. Não, ele trata com honestidade, mas com segurança para recusá-las. Então você não vai se arrepender. Coloca na sua lista, vai de Berkhof primeiro, eu recomendo, vamos com calma. Aqui sim você vai indo dando um passo de cada vez. Eu sei que vai ter muita gente que vai ter um furor de comprar as 3 de uma vez. Aí é sua cabeça, você sabe onde dói o seu bolso, mas vai com calma. Agora sim, para um estudo, novamente a gente trazendo para o estudo bíblico, vamos trazer uma introdução ao Antigo Testamento. A gente já trouxe aquele material do Clisson Archer, que é o box do Panorama, e do Gundry, mas eu queria trazer essa introdução do Lazor aqui, porque Lazor, Hubbard e Bush, ela é da Vida Nova também. A minha versão é uma antiguinha, mas muito boa, e eu gosto muito dessa introdução. Ela, digamos, a linguagem dela é muito fácil, sem ser rasa, e é impressionante como certos autores conseguem isso sem ser muito fácil de entender e nada rasa no seu conteúdo. Então essa introdução vai te dar uma base para cada leitura. Você pode ler ela toda como um panorama geral também do Antigo Testamento, mas você pode, antes de cada livro que você for ler, você dá uma passada aqui, ou enquanto estiver lendo, você dá uma passada aqui para você dar uma
como é que eu vou dizer, uma preparada, um pano de fundo para você adentrar o estudo de cada livro da Bíblia. Inclusive aqui, um livro o próximo livro nosso, que é o 3, 4, 5, o sexto dessa segunda parte, que vai ser um pouco mais longo em números, é um livro que eu recomendo que você tenha sempre a tira-cola no estudo de cada livro da Bíblia. Você leia um pouco da Bíblia, fica a dica do jeito que eu faço. Leia um pouco na Bíblia e um pouco nesse livro que vai te colocar a par. Existem outros, eu não estou dizendo que é o melhor, eu estou dizendo que é o que eu recomendo para a Biblioteca Reformada Básica, que é essa teologia do Antigo Testamento do Walter Eichrodt. A pronúncia pode ter saído meio Eichrodt. Bom, vamos lá. É um nome difícil mesmo, mas é do Walter, do Valtinho. E essa teologia do Antigo Testamento clássica, muito aclamada, muito completa, muito profunda. Ele não economiza palavras, ainda que não seja prolixo. Então ele cobre num livro aqui de quase 1000 páginas toda a teologia do Antigo Testamento, e para você que quer aprender vai ser muito interessante. E em seguida a gente traz outra teologia que marca, assim como aquela introdução do Lazor que eu falei, essa teologia do Novo Testamento que eu vou trazer agora, ele também usa uma linguagem fácil, mas nada rasa, uma linguagem fácil, mas certeira, completa, entendeu? Então, eu estou falando da teologia do Novo Testamento aqui nessa edição revisada da Agnus também, que é o do George Ladd. Olha lá, que bom, eu estou fazendo um exercício para a luz não me complicar, tá ok? Então, tá aqui, ele também vai te trazer a teologia do Novo Testamento para seus estudos. Você pode fazer igual eu recomendei aqui com o do Antigo Testamento, você faça com o do Novo Testamento. Leia um capítulo e dá uma conferida aqui. Ou pegue também um dia para ler todo de carreirinha, toda ela. Agora vamos falar de igreja, né? Eu prometi que ia trazer uma obra que falasse propriamente da questão da igreja, da eclesiologia, e eu trago uma clássica obra que é o que eu considero a melhor de todas que eu conheço, e eu sou endossado aqui por muitos especialistas que me fazem parecer uma criança na teologia, um menino inocente na teologia, e que é uma obra do James Bannerman. Ela é a famosa, eu estou olhando a data aqui da publicação da minha versão, que é de 2014, tem 928 páginas, os volumes 1 e 2 do James Bannerman, A Igreja de Cristo, lançada pela Puritanos. Puritanos sempre nos brinda com livros sensacionais. Então, A Igreja de Cristo, da Puritanos. Veja só, acompanha. Você vai ter um tratado sobre a natureza, poderes, ordenanças, disciplina e governo da Igreja Cristã. James Bannerman, A Igreja de Cristo, volumes 1 e 2. Ele nasceu em 1807 e morreu em 1868. Foi publicada pela primeira vez essa obra em 1868, justamente por T. Clarke, em Edimburgo, na Escócia. Vamos só dar uma olhada aqui, vamos nos deter um pouquinho no sumário para você ver. Olha só o volume 1, ele começa com a introdução, obviamente, mas ele vai tratar da... Deixa eu me achegar aqui para a gente ficar um pouquinho mais tranquilo. Ele vai tratar da natureza da igreja, né?
A igreja é definida nas Escrituras, a igreja é uma instituição divina e espiritual, a igreja em sua dupla característica visível e invisível, a igreja em sua dupla característica católica, que é universal e local, não é a do Edir Macedo, tem que falar, as marcas da igreja, os membros da igreja, a sua relação com o mundo, a sua relação com o Estado, eu poderia falar em tudo. O poder da igreja, a fonte do poder da igreja ou a liderança de Cristo, questões a respeito das quais se exerce o poder na igreja, pessoas que têm o direito de exercer o poder na igreja, e você vai ver lá no volume 2 já, e um apêndice repleto de complementos aqui, que são muito interessantes de você ler também. Então, esse livro não pode faltar. Coloca na sua lista aí, no topo da lista dos primeiros que você vai adquirir, porque isso eu lhe digo com segurança, isso vai lhe ajudar até no seu dia a dia eclesiástico. Esse livro ele vai te ajudar até nisso, no seu dia a dia eclesiástico, vai te ajudar a ser um membro de igreja melhor, um cristão melhor, um companheiro melhor para seus irmãos que você convive na sua igreja local, e vai te dar uma ideia geral do plano de Deus para você, de como você faz parte, você como membro do corpo faz parte do plano de Deus, do plano de salvação de Deus, e que você está dentro daquela grande razão por que Cristo morreu, né? O alvo único da morte de Cristo, que foi a glória de Deus e o resgate da igreja, a remissão da igreja. Agora eu vou falar um livro que mora no meu coração, um livro que mudou minha vida. Se tem um livro que eu posso falar que mudou minha vida quando li já há algum tempo, há bom tempo até, eu não sou velho, não vou nem esticar muito o assunto para mim não demorar, mas é essa pequena joia chamada Cristo dos Pactos, do O. Palmer Robertson. Esse reformadaço aqui, que você vai ver esse livro tratando a teologia bíblica reformada, aliancista, vai te colocar, te abrir um leque de visão panorâmica de toda a história bíblica, de toda a obra de Deus, te dando uma concepção das alianças de Deus com Adão, com Moisés, com Noé, com Moisés, Abraão, e da nova aliança, Adão a aliança do começo, Noé a aliança da preservação, Abraão a aliança da promessa, o selo da aliança abraâmica, Moisés a aliança da lei, e Davi a aliança do reino, e Cristo a aliança da consumação, entre outros assuntos. Inclusive ele vai tratar do sábado com muita propriedade. Se você tiver dúvidas sobre guardar o sábado ou domingo, creio que você vai sanar. Nós temos um vídeo aí também falando sobre isso, né, do Shabá, do repouso sabático. E então o Cristo dos Pactos coloca também, é um livro curto, ele tem 239 páginas, é um livro que você pode ler numa tomada num fim de semana, se você ter brincadeira. Esse aqui não vai dar para ler no fim de semana não, porque é um livro que você vai anotar muito, eu tenho certeza que você vai fazer muitas anotações, e guarda essas anotações. Eu guardo até hoje as minhas primeiras anotações dele, e as novas que vem fazendo, porque ele dá realmente um apanhado muito bom. É uma obra clássica, uma obra espetacular do Palmer Robertson, o Cristo dos Pactos. Aí agora trazendo para uma obra que vai além na amplitude, mas que vai te dar aqui na teologia bíblica também um aprofundamento nessa questão da promessa, da aliança. Eu vou te dizer, não deixa de pegar essa do Walter Kaiser Jr., o plano da promessa de Deus. Aqui vai estar muito bem fundamentado a aliança de Deus.
questões da teologia bíblica que são difíceis de responder, e ele se coloca a responder, né? Ele se propõe, né? Você vê coisas sobre o mistério de Cristo, por exemplo, que é o plano da promessa, e as epístolas paulinas, né, da prisão. Ele vai falar aqui, que é uma parte que eu abri e deixei marcado justamente na parte que eu curti muito desse livro, que é o mistério de Cristo, a igreja, o Espírito Santo. Então você vai ver o Kaiser Júnior trazendo para nós capítulos como, por exemplo, as provisões na promessa, a era patriarcal, o povo da promessa, a era mosaica, né? Êxodo, Levítico, Números, o problema dos números, vai ser interessante, leia isso. O lugar da promessa, a era pré-monárquica, o rei da promessa, a era davídica, a vida na promessa, a era sapiencial, Jó, Provérbios, Eclesiastes, Cânticos, e o dia da promessa, os servos da promessa, Amós, Oséias, Jonas, Miqueias, Isaías. Então, em resumo, teologia bíblica para ninguém botar defeito. E eu vou incluir esse aqui que eu vou falar agora, mas o próximo, que é o próximo livro, que já falamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, agora é o 11º dessa segunda parte. Eu vou incluir um livro que você também não pode deixar de um dia ler. Não começa por ele para não fundir a cuca, porque o autor não é dos mais fáceis. Mas eu tinha que colocar no básico, porque é algo que você não pode, como diria o Jonas Madureira, você não pode passar dessa vida sem ler, que é a teologia bíblica do Gerhardus Voss, um dos grandes autores reformados. Deixa eu mexer aqui. E é uma leitura que eu não vou mentir, eu não vou ser eufêmico, é uma leitura densa. É aquela leitura que você corta com a faca, como se fosse uma cortina de fumaça densa. Só que é uma cortina de fumaça que, quando ela sai da sua frente, ela vai descortinar a glória de Deus, o plano de Deus, um entendimento espetacular sobre tudo que Deus fez, faz e fará. E é a melhor obra de teologia bíblica para mim, melhor até do que a do Kaiser Júnior. A melhor obra, o melhor livro de teologia bíblica é do Gerhardus Voss. Eu só reforço, não comece por ele. Não comece por ele. Deixa para você comprar depois, ou compra e deixa lá na estante, dá uma lida aqui, outra ali. Não comece por ele. Vai no Cristo dos Pactos, depois pode ir no Walter Kaiser, no Plano da Promessa de Deus, e deixa para cair aqui quando você já tiver mais ambientado com leituras difíceis. Ou se você já está e o vídeo está te servindo não para que você conheça, mas que você liste essa biblioteca que você está para formar. Se você já leu os que eu disse, eu não sei o seu nível de leitura, mas se você é iniciante, não comece pelo Gerhardus Voss, porque vai te dar, possivelmente vai te dar um nó. Chegando agora para o final do vídeo, dessa segunda e última parte da nossa recomendação da Biblioteca Reformada Básica, sem mais delongas, a gente que é protestante, reformado, a gente é muito acusado, né, muito de elevar muito Paulo a uma altura que talvez ele não merecesse. Eu digo que a gente não faz isso, mas eu sou obrigado a reconhecer que, se você adentrar a teologia reformada, duas coisas vão lhe acontecer. Você vai querer estudar muito mais, minha opinião, muito mais Paulo do que Pedro, muito mais Paulo do que Tiago, muito mais Paulo do que João. Talvez com exceção dos que são autores dos evangelhos, se você quiser dar uma colher de chá, mas fatalmente e graciosamente você vai cair em Paulo e sua teologia, e vai cair na carta de Paulo aos Romanos, né? Então eu vou começar recomendando uma teologia do apóstolo Paulo, do Hermann
Ridderbos. É a obra clássica sobre o pensamento do apóstolo dos gentios. Essa obra trata de um assunto da teologia bíblica, baseando-se nas cartas do apóstolo Paulo. Procura apresentar uma visão global de sua concepção teológica e linhas de pensamento. Está muito bem dito aqui nesse trecho que eu li. E você vai ver as principais linhas históricas de interpretação paulina, a interpretação liberal de Paulo e o declínio dela, a abordagem histórica das religiões, a interpretação da escatologia em Paulo, a plenitude do tempo, o mistério de Cristo, o primogênito dos mortos, que é o último Adão, revelado na carne, Cristo, o Filho de Deus, a imagem de Deus. Eu estou lendo aqui no sumário e dá vontade de abrir e parar o vídeo e continuar lendo cada parte dessa, a vida em pecado, a revelação da justiça de Deus. Olha, é uma obra clássica, eu só posso recomendar, senão eu vou me alongar extremamente. A Teologia do Apóstolo Paulo, de Hermann Ridderbos. É uma pena que não tenha tempo da gente falar. Eu ainda vou fazer um leia aí sobre esse livro, porque merece. É um dos melhores sobre a teologia paulina que você vai poder ler. E esse está muito recomendado para a sua biblioteca reformada básica. Guarde esse nome, o iPad deu a notificação e eu não vou parar. E como eu disse antes, para a gente terminar agora mesmo, prometo, você vai adentrar Paulo, a teologia de Paulo, e você vai chegar provavelmente nos seus estudos da teologia reformada, se é que você não foi, Deus não usou essa carta de Romanos como usou ao longo da história para muita gente famosa inclusive, para conversão. Não eu fui convertido com a leitura do Evangelho de Lucas. Não é o que eu recomendo para leitura. O primeiro é Mateus, mas eu fui convertido lendo o Evangelho de Lucas. Eu um dia quis saber quem era Jesus, que todo mundo falava, e abri o Evangelho de Lucas e terminei ele dando glória ao Cristo, ao Filho do Deus vivo. E o tendo como meu único e suficiente Salvador. Mas você adentrando na teologia reformada, você fatalmente vai cair numa afeição, às vezes beirando a obsessão para alguns, na carta de Paulo aos Romanos. Então, eu fiz questão de trazer dois comentários que eu recomendo. O primeiro que eu vou trazer, dois dos melhores comentários que eu recomendo, clássicos. Você vai ter comentários agora mais recentes. Você vai ter um não tão recente, mas sublime do Mu, né? do Douglas J. Mu, que é espetacular, mas ele não tem em português, é só em inglês, então eu não vou trazer. Se você fosse... Pode ter gente que não lê inglês ainda, então não teria grande utilidade, mas eu vou trazer. Ele não é o melhor para mim, o melhor é um dos dois que eu vou trazer aqui. Então o primeiro é o clássico comentário de Calvino sobre Romanos, esse grande expositor, esse grande exegeta, esse grande reformador que foi Calvino, tá ok? Não deixe de ler, você vai se deparar com Calvino na teologia reformada, é intrínseco, não tem jeito. Esse comentário de Romanos ele expõe sublimemente, com a sua categoria de sempre. E o outro comentário que eu vou recomendar, ele tem uma reversão recente pela editora Fiel, o meu é da Fiel também, mas é uma versão capa dura, que é o Romanos do John Murray. Também você vai ver aqui a exposição brilhante de John Murray. Para mim, eu sempre recorro a ele. Ele é um comentário que, para os meus sermões, para o meu estudo do dia a dia, quando é da carta de Romanos, de teologia em geral, quando eu tenho alguma dúvida, alguma coisa que eu quero retomar, repassar, é a esse comentário que eu sempre recorro. Primeiro é o do John Murray. Então eu recomendo, para a gente terminar
comentário de Romanos. Tem uma versão, não é capa dura, a versão nova é uma versão brochura, mas está muito boa, lançada recentemente esse ano, relançada, né, pela editora Fiel, que esse comentário andava muito sumido. Então, respirando fundo, dando um ufa, mas com muita satisfação, a gente termina essa segunda e última parte do nosso vídeo. Olha, eu vou deixar nos cards, vou deixar na descrição o link da primeira parte para você assistir também, se você está começando por essa. E eu espero que essas recomendações, que apesar de ser uma pena da gente não poder falar tanto sobre cada uma obra dessas, mas eu fico satisfeito de poder estar trazendo isso. É um vídeo que há muito eu queria trazer. É um vídeo que de um lado você pode falar assim, é um gancho bom porque dá muitas visualizações, um tipo de vídeo desse. Sim, mas tem que dar mesmo, né? Um tipo de recomendação desse eu já tive quando estava começando e me foi muito útil, né? A gente tem diversos sites com esse tipo de lista. No nosso site lá no www.pregaioevangelho.com.br a gente vai ter diversas um top comentários bíblicos de acordo com o Licone Ministries. Vamos ter coisas onde lista aí é muito bom para você dar um norte, para você através dessas recomendações ir fazer a sua busca, o seu estudo. Talvez não seja o comentário, por exemplo, eu gosto do John Murray, não vai ser o que você vai escolher, mas ficou a recomendação para você levar em consideração. Não são palavras de verdade absoluta essas que eu disse, as recomendações que eu fiz. Talvez alguém vai te recomendar, olha, sobre a teologia de Paulo, não pega o do Ridderbos, mas pega uma outra teologia de Paulo que vai te agradar melhor. Às vezes na teologia do Antigo Testamento você não vai pegar do Eichrodt, você vai querer pegar do Bruce Waltke, e então não vai ter, não são palavras infalíveis as que eu estou proferindo nessas duas partes dos vídeos, mas eu fico feliz de poder recomendar a você que possa ser edificado por mais leitura, não deixando de ler a Bíblia sempre. Ela é a fonte da palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, inerrante, infalível. Então ela tem que estar presente no seu dia a dia. Não se engane com uma biblioteca repleta de livros se a Bíblia não está no seu dia a dia. Ela é o primeiro livro que você abre e ela é o último que você fecha. Então, lembra disso, a Bíblia é o primeiro livro que você abre e é o último que você fecha. Feche todos antes e continue com a Bíblia. Se você tiver que ir para uma ilha deserta, não escolha nada disso que eu recomendei. Escolha a sua Bíblia, pois ela é a palavra de Deus. Então, meus irmãos, eu fico feliz de terminar esse vídeo tendo feito essas recomendações que possa servir para ajudar muita gente que um dia cai aqui, por acaso procurando alguma coisa, e possa ler. Se você chegou a ver esse vídeo depois de muito tempo, é minha oração a Deus que possa te ajudar. E você que está vendo no ato da publicação, que você possa ser edificado por cada uma dessas obras e que a graça de Deus possa ser derramada por você através do estudo, que é uma disciplina espiritual que você não pode relegar para um segundo plano. Então, eu rogo a Deus que sejamos todos sempre edificados pelos autores que Deus levanta para ajudar a sua igreja. Um grande abraço para você. Dá o seu like no vídeo porque é muito importante, isso ajuda muito a gente no canal, isso ajuda o canal a progredir bastante. Marca o sininho aí se você já é inscrito, se você não é, inscreva-se e marca o sininho para você receber as notificações do canal em cada postagem. Compartilha nas redes sociais porque é muito importante. Comenta, recomenda mais livros, tá aqui embaixo os comentários livres para vocês. Recomendem mais livros aqui embaixo, a gente pode conversar. Recomendem outros, mas trazendo sempre o foco aqui é a Biblioteca Reformada Básica. Então, se não for um livro reformado, não adianta se recomendar porque vai fugir
do foco do vídeo, mas ainda que não seja algum propriamente reformado daqueles mais clássicos, você vai ter livros mais gerais que vão ser edificantes. Então coloca aqui sua sugestão, a gente vai estar sempre aberto para comentar, para debater com cordialidade. Meus irmãos, fiquem com Deus, meus amigos, um grande abraço para você, que Deus vos abençoe.